noite. Opa, cadê? Estou ao vivo, mas não estou conseguindo colocar meu comentário. Hoje a gente vai falar sobre medicamentos para emagrecer e algumas coisas que não são faladas. Não fique esperando aquele negócio de, eu vou falar desse medicamento, daquele outro. Não, vamos falar algumas coisas que não são tão faladas. Eu estou trazendo uma pessoa especial para falar sobre medicamentos para emagrecer, uma médica que tem a formação pela SBEMO, né? Fez comigo a formação lá na SBEMO, que é a Sociedade Brasileira de Obesidade, né? E que faz toda essa parte de tratamento de obesidade. Existe toda aquela questão de medicamento vale ou não vale a pena. Então, hoje nós vamos entrar um pouquinho nesse mérito, nesse assunto. E eu já estou mandando aqui os aviõezinhos, já falando sobre essa parte aqui dos medicamentos. Vamos lá, mandar aviãozinho para todo mundo. Vamos falar sobre um assunto que é extremamente delicado. Algumas pessoas são a favor, outras são contra medicamentos. Eu entendo essa questão da grande dúvida de medicamento faz bem, não faz, tem efeito, não tem efeito, por que algumas pessoas têm mais resultado, outras nem tanto. Hoje a gente vai entrar em vários desses tópicos, que são coisas que vão ajudar cada um aqui a ter mais resultado. Eu estou mandando os aviõezinhos aqui para uma galera. Eita! A doutora Amanda já está aqui presente. Pessoal, eu a conheci antes, já há algum tempo, e assim, fui parar para conversar com calma durante a formação da SBEMO. Ela tem certificação nacional, certificação internacional para o tratamento de obesidade. Então nós não vamos... Fora que ela tem um carisma enorme, a gente vê pelo próprio Instagram. Boa noite, Luciano. Tudo bem? Que veio nos trazer a graça da noite. Tô te ouvindo Graças bem, Deus, aí tá tudo bem. jóia? Estava aqui assistindo a sua live anterior, maravilhosa, junto com a Paula, parabéns. Vamos lá, chegou a nossa vez. Tá acabando o nosso pequeno congresso, né? Essa ideia do congresso aqui para trazer essa questão, né? A gente sempre faz congresso só para médico, e trazer para as pessoas um pouquinho do que a gente discute na medicina, no dia a dia. Isso é bem legal, porque quanto mais a gente instrui um paciente, melhor o resultado. E né? hoje em dia, com a acessibilidade, a informação corre muito mais rápido, então os pacientes já chegam para a gente muito bem informados, né? Então, fazer uma live que consiga tirar as dúvidas, entre aspas, que pareçam simples, mas que na verdade nenhuma dúvida é simples, um congresso, né, voltado para o paciente, foi uma ideia incrível. E como é que você está? Você está fazendo bastante Essa live? é a minha primeira não? live, Luciano. Estou estreando aqui. Eu não acredito. Primeira live. Eu estou trazendo todo mundo Tá para tirando todo mundo o mundo da das zona de lives. conforto. Fazendo a gente entrar aqui e se apresentar assim de uma forma bem diferente. Eu faço consulta online, eu atendo muito online, mas eu confesso que está sendo uma experiência bem diferente para mim. Vamos lá, né? O mundo é feito de desafios. Conta um pouquinho de você, conta um pouquinho da tua formação, em que cidade Então, você está. hoje eu moro em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Montei minha clínica aqui de emagrecimento. Na verdade, assim, não é de emagrecimento, de tratamento de obesidade e sobrepeso. Sou formada há 7 anos e meio. Até 3 anos atrás era uma endócrino, entre aspas, comum, que atendia, comum no sentido de atender todas as doenças que a endocrinologia aborda, porém,
tem em torno de 3 anos que eu atuo apenas em obesidade, certo? Por que, né, que eu fiz essa mudança de carreira? Não uma mudança de carreira, essa segmentação de carreira. Porque eu comecei a entender que a obesidade, ela é a base, ela é a causa de várias outras doenças, principalmente na endocrinologia. Então, assim, entendi que seria uma decisão do paciente em falar assim, não, até por questão de conscientização, de quando a gente trata doenças que a endocrinologia trata, que em grande maioria é diabetes mellitus, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, gestação de alto risco, tudo isso a alimentação tem como base. Então, entre aspas, assim, eu inverti um pouquinho o meu foco, que em vez de ficar tratando a consequência, eu comecei a tratar a base. Então, 3 anos que eu estou nesse ramo aqui. Hoje tenho formação pan-americana, tenho formação europeia em tratamento da obesidade e é só o começo. E isso é muito legal, né? Porque assim, foi uma mudança e não é uma mudança pequena, pessoal. Porque, quer não, você já tinha formação de endócrino e hoje existe toda uma certa rusga, né, entre os endócrinos e os nutrólogos, existe tudo isso. Eu me lembro quando eu sou ex-professor da Unicamp, né? Imagina só, quando eu decidi fazer nutrologia, veio uma galera falar no meu ouvido, falar assim, você vai para nutrologia, onde já se viu? Como se fosse uma arte mística ou algo assim. E hoje, tempos depois, eu vejo o resultado que a gente tem. É tão gostoso, né? Os colegas que te criticaram não vieram ainda, não? Para nutrologia, para endocrinologia? Muito. É, Você acredita que dois é estão bem passando isso. comigo? Dois Porque estão você, como meu passando comigo. colega de área, como É colega de isso. profissão, não só como médico, mas colega de profissão que trabalha na obesidade, vamos falar bem a verdade, quando a gente não está em zona de pronto-socorro, literalmente, quando a gente está na medicina, entre aspas, tradicional, se a gente não está em área de pronto-socorro, é difícil a gente ter a sensação de que, ufa, literalmente mudei a vida desse paciente. E quando a gente começa a trabalhar com essa visão um pouco mais, desculpa a palavra, eu sei que não existe, mas assim, como uma visão integrativa, que é uma visão de mais de prevenção, a gente impacta com muito mais frequência do que apenas no consultório normal. Então, uma vez eu ouvi de um professor, há muitos anos atrás, bem assim, o que a gente faria quando a gente chegasse lá em cima no Criador e o Criador perguntasse pra gente o que a gente fez com o dom que foi dado pra gente, certo? Então, isso eu ouvi há 3 anos atrás e foi a partir dali que eu mudei a minha vida e comecei a trabalhar apenas com obesidade. E até hoje, cada vez, dia após dia, eu tenho mais certeza que eu fiz a escolha certa. Eu também, eu tenho plena certeza, eu te dou os parabéns. Você saiu daquele ciclo de médicos que depois que se formam vão vender remédios, né? Que é o que a maioria faz. Mas falando em remédios, vamos para a nossa live. Você não escapou hoje, agora, Não, gente, é a vez de pôr a não, Amanda na fogueira. Estou pondo cada só, vez um monte de gente aqui. E eu preparei algumas ó, você é da perguntinhas minha aqui para primeira você. live, então assim, ó, por favor, É né? Vai com calma. Não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Existem alguns momentos, eu costumo dizer que medicamento, ele tem os momentos necessários para medicamento, e é muito comum quando um paciente passa com a gente, ele fala assim, olha, eu já fiz várias coisas, já fiz várias dietas, inclusive eu já tomei medicamentos, mas quando eu parei o medicamento, eu engordei mais do que eu tinha do peso, eu engordei em dobro. Por que isso acontece, Amanda? Por que a pessoa engorda tanto quando ele para aquele tratamento da Luciano, assim, ó, obesidade? primeiro ponto, a gente tem que entender que obesidade, entender e aceitar, tá? Existe muito preconceito contra isso, mas que a obesidade, ela é uma doença crônica. O que quer dizer uma doença crônica? Ela tem controle, mas não tem tratamento. E aí, assim, ó, tem controle, mas não tem cura, desculpa. E aí, assim, ó, quando a gente conversa, trabalha com obesidade,
a ponto de a gente precisar literalmente daquele paciente entrar com medicação, o que é muito comum em primeiro ponto? Enquanto a pessoa está medicando, ela também está focada no objetivo. Então, além da medicação, ela muda hábitos, ela começa a tomar mais água, ela faz atividade física. E aí, quando para o protocolo de emagrecimento, quando para a medicação de emagrecimento, geralmente interrompe por conta. E quando interrompe por conta, também entende como se estivesse livre daqueles quilos que foi eliminado. Então, junto com o abandono do tratamento, que é automaticamente o abandono do acompanhamento médico, a grande maioria das vezes o paciente que a gente fala assim, tem evasão após atingir a meta, ele também abandona os hábitos alimentares, ele também abandona a atividade física e ele também abandona a hidratação, que a gente vem acompanhando, a gente vem, entre aspas, assim, pontuando tanto que é importante. Então, quando a gente para num conjunto, quando você decide emagrecer, você entra com um conjunto, mas também quando a gente para, chega na meta e abandona um conjunto, primeiro ponto é isso, que realmente ele vai voltar a ganhar peso. Segundo ponto é que assim, ó, quando a gente entra com medicação para emagrecer, quando a pessoa tem obesidade, tem outras doenças associadas, que a gente realmente precisa chegar nesse ponto, a gente literalmente modula o paciente, modula o paladar, modula a sensação de bem-estar. A gente hoje já tem uma gama medicamentosa e uma gama não só de medicamentos em si, mas de suplementação, fitoterápicos, que ajudam muito isso. Então, se o paciente para de uma vez, ele vai buscar aquela recompensa que a gente estava controlando com a medicação e, desde criança, fomos ensinados que a recompensa é na comida. Certo? Então, eu vou dar, eu sempre falo aos meus pacientes, quando a gente ficava doente, que era pequenininho, que a gente ficava doente, a mãe vinha fazer uma sopinha para a gente conseguir recuperar. Quando a gente se comportava na igreja, no final a gente ganhava sorvete para se compensar. Então, assim, fomos treinados numa sociedade para que quando a gente tem alguma coisa que está em risco, a recompensa seja comida. Então, parei com a medicação que estava modulando o meu bem-estar. Parei com a medicação que estava me ajudando a controlar a saciedade. De repente, eu me vejo ansiosa, nervosa, a fome aumenta. Vai fazer o quê? Vai conseguir controlar? Não vai, porque está buscando recompensa. Então, vai voltar a comer o que comia antes. E é muito interessante isso, gente, que a doutora Amanda falou, porque assim, a tecido gorduroso, a célula, ela continua lá dentro. Ela só está meio que, como se diz, meio que murcha, vamos usar esse termo, só esperando para crescer de novo. E aí vem os hábitos, e o hábito no ser humano é muito importante. Nós somos seres de hábitos, né? Não é um sorvete que faz a pessoa se tornar obesa. É o conjunto de tomar vários sorvetes. Nós, seres humanos, somos compostos de um gatilho, uma rotina e uma recompensa. E é o que a doutora frisou. A recompensa é que determina quantas vezes a gente vai fazer essa rotina, que é a alimentação. E muito legal essa sua visão, e é legal essa resposta. Só que tem algumas pessoas que viram do nada e falam assim, tá bom, eu entendo que eu preciso, então eu voltei a ganhar peso, eu não vou voltar no médico, eu vou voltar com aquele remédio que eu tomava, tenho o hábito de se automedicar. O que você acha desse hábito, principalmente quando a gente fala de medicamentos que agem, na maior parte das vezes, no sistema nervoso central, né? Quais são os riscos de se automedicar? Na verdade, assim, hoje no Brasil existe uma facilidade absurda de se automedicar, né? Qualquer pessoa chega na farmácia e consegue comprar uma boa gama de medicações. E aí, assim, eu não vou falar dos malefícios em relação a efeitos colaterais propriamente dito das medicações, certo? Além de vício, resposta irregular, náuseas, vômitos, associação psíquica. Eu vou dizer no ponto que mais dói numa pessoa que tem emagrecimento, que está buscando emagrecimento, que é o efeito sanfona. Então, assim, quando a gente apenas medica, a gente não está associando, não tem toda uma orientação sobre o restante. O que eu pego demais no consultório é o quê? O paciente que já está tomando a medicação, chegou num nível que ele não é o nível que ele deseja e ele não consegue evoluir mais.
Qual que é o problema? Esse paciente que chega estabilizado, é muito mais difícil a gente conseguir progredir essa evolução de emagrecimento. E vou dizer além ainda, eu também chego com pacientes que não conseguem sair daquela medicação prévia. Então, eles chegam já com esse medo, né? Olha, se eu tirar a medicação uma semana, eu volto a engordar tudo. Por quê? Porque assim, ó, se a gente não faz uma mudança num seio completo, por ser uma doença crônica, a gente volta, a própria doença voltando. Então, assim, ó, quanto mais vezes você ficar em efeito sanfona, quanto mais vezes você fica nessa oscilação de peso, mais difícil é a gente voltar a ter um emagrecimento. Então, assim, além de todos os outros efeitos colaterais, de náusea, vômito, prisão de ventre, cefaleia crônica, gente crônica, tem gente que fica com cefaleia crônica por causa de uso errado de medicação e orientação alimentar também sem acompanhamento, certo? Então, eu falo assim, ó, eu que já fui obesa, já pesei 78 quilos com 1,60 m, o maior medo de uma pessoa que perdeu peso é voltar a ganhar peso. Então, eu sempre falo, para você conseguir evitar o efeito sanfona, você literalmente precisa ter um acompanhamento para depois você manter esse peso eliminado. Isso é bem importante, gente. Olha só, a doutora, ela literalmente ela está falando de uma coisa que ela passou e que ela entende tanto da visão do lado do paciente quanto do lado do médico. E quando você procura um médico do ponto de vista humano, você tem que entender que, às vezes, grande parte das vezes, a gente aprende muito. A gente estava falando isso na live passada, né? A gente aprende muito com o paciente, com a nossa história de vida, com muitas coisas assim. Tá? Putz, adorei. Bom, vamos continuar. Vamos lá, vamos pôr mais lenha na fogueira. Essa semana, eu falei com uma paciente que eu ia colocar um medicamento para tirar aquela compulsão que ela tinha por comida, que ainda tem, né, aliás, porque foi essa semana, é uma paciente que está começando. E explicando sobre o medicamento, ela virou para mim e falou assim, doutor, estamos perto das festas. Seja sincero, eu posso beber bebida alcoólica com esses medicamentos? E aí? Durante medicação, principalmente as medicações ligadas a emagrecimento, eu posso ingerir bebida alcoólica? Olha, Luciano, vou explicar duas coisas, assim, ó. Primeiro, poder, vamos falar assim, poder não pode, certo? A gente tem uma consciência que são algumas medicações um pouco mais, assim, vou dizer assim, que mentalmente a gente precisa modular o paciente para controlar a compulsão. Então, assim, falar poder não pode. Mas o que eu sempre digo é assim, ó, a gente foca naquilo que a gente tem como ideal e se esforça o máximo para chegar até onde a gente consegue, certo? Então, assim, ó, são datas isoladas, certo? Vamos dizer assim, ó, é Natal, é Ano Novo, são datas que a gente consegue controlar. Então, assim, são pontos que você coloca em questão de prioridade. Poxa, já cheguei a emagrecer tantos quilos, eu posso segurar um pouquinho na medicação aqui, falhar um dia, falhar outro dia, para você se permitir. Porque assim, ó, quando a gente fala assim, tá proibido, não pode tomar medicação, ou não pode tomar bebida enquanto você tá em processo de emagrecimento, tipo, 100% proibido, o paciente, ele vai estar louco da vida esperando aquele tratamento acabar para ele poder voltar a tomar a bebida dele igual ele queria, certo? Então, assim, ó, quando a gente começa a trabalhar, inclusive, as escolhas do paciente, tipo assim, porque se ele estiver tomando a medicação, automaticamente a medicação inibe um pouco essa vontade de bebida alcoólica. Então, assim, ó, como se pode ou não pode, idealmente não, mas a gente consegue conversar sobre alguns pontos que a gente consegue abrir uma exceção. Certo. Não, isso é uma coisa que a gente tem que considerar, gente. Quando a gente trata uma pessoa, a gente não trata só um conjunto de células, né? Não é só a parte biológica. E é o que a doutora falou, nós somos seres também psicossociais. Então, entender como funciona a cabeça daquela pessoa e entender o ponto de vista social, o momento em que ela está, o momento do mundo, o momento às E eu vou vezes dizer bem a verdade, ó, chega um isso. paciente, Lembra? são dois tipos de paciente. Vou dar dois exemplos. Eu tenho dois pacientes, um perdeu 10 quilos e o objetivo dele é perder só 12.
E eu tenho outro paciente que perdeu 10 quilos e o objetivo dele é perder 20. Se eu falar para esse paciente, falar, olha, você consegue não beber nesse Natal até a gente estabilizar o peso? Às vezes, o mesmo paciente que só falta 2, ele vai falar, não, eu quero terminar logo isso, essa fase de emagrecimento, já vou chegar lá. Então, ele aceita ele a não beber. Agora, tem um determinado paciente que vai falar assim, ah, não, eu já emagreci 10 quilos. Então, assim, ó, me dê aí, é só Natal e Ano Novo. Então, a gente tem que sempre balancear, né? De falar assim, é cada um, literalmente. Cada paciente vai mostrar a sua prioridade. A prioridade é chegar logo na meta, é emagrecer mais um pouquinho, ou a prioridade é curtir um pouquinho mais Natal e Ano Novo. Mas falar assim, que pode, não pode, né? Não é. Existem momentos e momentos. A Alzilene fez uma pergunta, eu vou pedir para que ela mande ou no meu direct ou no direct da doutora, tá? Para depois a gente responder. Foge um pouquinho do tema aqui, e como a gente está bem focado aí em fazer o horário certo, se der tempo no final, eu um li de só um nós pouquinho, responde só para eu você, não tá bom? consegui ver todos. Então ela escreveu bastante coisa ali, mas é bem Chama no interessante o direct caso aí, dela. Rosilene, que a E gente é ajuda. algo que tem solução, pode ficar tranquilo. Tem solução, fique tranquila. Pessoal, sigam a doutora. A doutora Amanda, ela manda muita coisa no Instagram dela. É muita dica legal. Eu adoro o Instagram dela. Tá? Então, aproveitem aí para seguir. No final, vamos ver se a gente já responde ainda mesmo lá dentro da live. Falamos da bebida alcoólica. E eu tenho também algumas cenas que acontecem comigo. E que aí deve acontecer contigo também. Né? Eu gosto muito de começar sempre com um medicamento mais barato, às vezes com uma dose menor, tudo mais, e durante 30 dias, porque se o paciente tiver uma intolerância ou outra, ele não está tomando tanto tempo. Mas às vezes chega aquele paciente e fala assim, doutor, a minha amiga emagreceu com Ozempic, eu quero Ozempic, eu quero esse daqui, eu não quero outro remédio. Amanda, dentro desse tempo todo que você trabalha, existe um medicamento que é melhor para emagrecer? Ou depende de um caso, depende de. Ou o paciente responde mais a um tipo de remédio, menos a outro? Como que é a sua prática no Famoso dia a e, dia? entre aspas, milagroso Ozempic, né? Ozempic tem uma fama incrível. Claro que realmente faz parte, é uma das medicações da nossa gama de medicação, não é o único. Por que não é o único? Porque assim, ó, o Ozempic, ele inibe apenas a fome. Ele vai te dar a sensação de saciedade. Qual é a função em todo o emagrecimento do Ozempic? Te dá a sensação que você está com fome, basicamente. Só que as pessoas não comem só por fome. Elas comem, tem um grande fator emocional, tem o fator de desidratação, que as pessoas confundem, não tomam água. Então, assim, ó, nosso cérebro, gente, ele é muito inteligente para muita coisa. Mas tem uma coisa que ele não define bem, que é a sensação de fome e saciedade. É um do ladinho do outro. Então, assim, ó, acredite, muitas vezes do seu dia que você vai buscar alimentação, na verdade, você está desidratado. Então, o primeiro passo, antes de pensar em medicação, a gente precisa corrigir pequenas coisas no dia a dia, que é o quê? Beber água a hora que dorme, a hora que acorda, se tem atividade física, quais são os horários das refeições, se tem um perfil beliscador. Então, assim, ó, isso, exatamente. Então, assim, ó, é um paciente que tem, vamos dar um exemplo, perfil beliscador. Ele não come por fome, ele come pelo hábito de comer e pela compulsão, inclusive, de comer. Então, assim, eu recebo muitos pacientes usando por conta própria, se automedicando o Ozempic. Acontece que ele sozinho, inúmeras vezes, ele não vai dar resultado. A gente precisa associar, às vezes, até outras medicações, outros fitoterápicos. Vou dar um exemplo simples, assim, vou pular aqui um pouquinho, mas uma medicação que eu gosto bastante em pessoas, principalmente ansiosas, é a ocitocina. Então, assim, se for pensar, é um hormônio nasal que a gente usa em uma quantidade um pouco mais leve, e isso vai dar uma sensação de bem-estar para o paciente, associado a outras coisas, e isso vai potencializar esse emagrecimento dele, porque a sensação de bem-estar vai fazer com que ele pare de buscar recompensa e automaticamente ajuda no processo de emagrecimento. Então, assim, o Ozempic, ele é uma arma válida? Claro que é. Hoje, no Brasil, ainda
em questão de saciedade, ainda porque eu falo porque agora para janeiro, fevereiro, já é para chegar ao superior dele, né, que é o Tirzepatide. E quem acha o Ozempic caro, prepare o bolso para fevereiro, porque o próximo medicação vai ser mais caro ainda. Mas assim, ó, isoladamente, ele não é um bom tratamento nem a prazo imediato e nem a longo prazo, certo? A perspectiva de perda de peso com o Ozempic isoladamente é em torno de 9 a 10%. Então, se for pensar uma pessoa que pesa 100 quilos e precisa emagrecer aí 15 quilos, 20 quilos, o Ozempic sozinho, o potencial dele de emagrecer sozinho é em torno de 10 quilos só. Então, para ver que não é tão... em torno de... A partir de 30 semanas, que é o tratamento correto mesmo, ele não tá tão... Não é tão potente igual ele é... Igual ele tem a fama de ser, certo? Ele é muito bom, mas sozinho ele não é um bom protocolo, não. Mas eu prescrevo. Certo. Às vezes, a gente como médico, a gente prescreve o que o paciente pede, porque pode ser que funcione, tá? Não é só nós, não somos só nós donos da razão. O paciente conhece o próprio organismo, isso é muito bom. Mas às vezes até para mostrar para o paciente que existem opções mais baratas e que teriam efeito também. Mas é importante a gente respeitar, sim, porque a decisão do tratamento é sempre do paciente, né? Bom, seguindo aqui, e esses remédios todos, eles causam dependência? Então, aí entra uma questão, questão de dose, certo? Porque assim, se a gente entra com algumas medicações que elas têm o conhecimento, já a gente já sabe que ela causa dependência. E a gente já prescreve de uma forma muito alta, ele vai causar dependência. E além de causar dependência, depois eu falo assim, ó, o risco da gente não conseguir tirar essas medicações é alto. Agora, quando a gente consegue colocar em um conjunto de ações, muitas vezes a gente precisa usar essas medicações em doses mais baixas. E aí, automaticamente, essas medicações ficam mais fáceis a gente retirá-las depois, certo? Então, assim, falar que causa dependência é a gente olhar apenas a medicação e tirar o contexto que a gente está usando. Porque assim, ó, gente, falou em perder peso, falou em emagrecimento, a gente precisa associar a mudança de hábitos de vida. E aqui entra uma outra questão, que é assim, ó, algumas pessoas falam assim, mas se eu parar de emagrecer, se eu parar de comer o que está errado e fazer atividade física, eu vou emagrecer. E o pior é que não. Porque assim, ó, a obesidade, como ela é uma doença crônica, dependendo do nível que você tá, você não consegue sair de uma obesidade grau 2, uma obesidade grau 3 e simplesmente voltar para sobrepeso ou então normal apenas com mudança de hábitos, que seria só atividade física e alimentação. É de fundamental importância? Mas ele tem que agir em conjunto, são vários pilares. Então, assim, ó, a maior dica, claro, se a gente conseguisse controlar isso não deixe chegar no extremo, não deixe chegar no limite, porque quanto mais alto você chegar em questão de acúmulo de obesidade, depois que se instalou ali, provavelmente só com mudança de hábitos você não vai conseguir mudar. Então, assim, ó, medicações, algumas pessoas condenam, né? É fácil tomar medicação. Eu não vou usar medicação para emagrecer. Acontece que, assim, ó, dependendo do grau que você está de composição corporal ali, infelizmente, sozinho, você realmente não vai conseguir. Então, as medicações, sim, elas têm pontos que a gente precisa usar ela. E cada caso sempre é um caso, né? E é aquele negócio, né? A questão de emagrecer, às vezes, não é só emagrecer, é se manter magro, né? E, pessoal, ter um especialista do seu lado, às vezes a gente tem que ciclar medicações, começa com um, depois vai para outra, vai modificando. Aí você vê que, puxa, a pessoa, você vai ter que tirar porque ela chegou no máximo daquele remédio, mas não dá para tirar de uma vez. Então tem uma série de coisas que você tem que pensar. Por isso que eu sempre falo assim, ó, não existe consulta de emagrecimento. Não existe, gente. Eu vou consultar para emagrecer. Existe acompanhamento. É um processo. Então, assim, ó, quando você faz um acompanhamento, conforme o seu corpo vai respondendo, a gente também vai criando armadilhas, a gente também vai traçando metas que a gente vai fazendo, continua fazendo essa roda girar.
Então, assim, ó, eu sempre falo uma coisa assim com os pacientes, porque eu falo isso, gente, não existe consulta de emagrecimento. Por quê? Porque o seu corpo responde e a gente responde igual. E é o que eu falo, ó, se só usar a medicação emagrecesse, não existiria dono de farmácia gordo. Porque a gente prescreve a medicação e você vai comprar na farmácia. Então, entre aspas, ele tem todas as receitas de todos os médicos de todas as cidades. Então, assim, só saber, a gente achar por conta, falar assim, só saber o que vai emagrecer, infelizmente não vai emagrecer. E o Luciano, eu cruzei com o Luciano em alguns cursos, né, Luciano? E assim, ó, o tanto que a gente literalmente estuda, e entre aspas, se for ver, estudar só obesidade e a interação dos alimentos no organismo, sarcopenia, resistência insulínica, se fosse contar o tanto que a gente estuda muito apenas de um tema só, que parece simples, que não é, que é a obesidade, então, assim, se as pessoas tivessem um pouquinho de consciência, assim, de o que a gente, o tanto de coisa que está tão envolvido, não se automedicaria, assim, não ia estar se automedicando, porque eu falo assim, são muitas travinhas, muitas coisas que. O Luciano, até vou falar o Luciano, mas muita gente não sabe. Gente, tem pessoas que literalmente a gente tem que associar o tratamento psíquico. Você usa medicação, você usa suplementação, você desinflama, você antioxida, você antiglica e o paciente não perde peso. Aí por quê? Porque a gente tem algum fator emocional. Então, assim, ó, olha o tanto que é delicado uma pessoa que tem sobrepeso e obesidade. Isso é bem verdade. Nossa, é bem verdade mesmo. E é legal porque assim, quando eu vejo você explicando, Amanda, isso reforça muito mais as minhas convicções de médico. Legal, muito boa explicação. Bom, e aqueles pacientes que chegam e você fala assim, doutora, eu sou uma pessoa que não gosta de remédio, eu quero coisa natural. Existe medicamento Existe. natural para emagrecimento? E funciona. Viu? Gente, Existe e existe, funciona. A pessoal. gente chama basicamente os fitoterápicos, certo? A gente faz algumas combinações, a gente consegue dar resposta para o paciente. É claro que assim, ó, existem graus de resposta, certo? E também existem graus de que a gente consegue bloquear o paciente. Então, se aquele paciente quer uma coisa mais natural, a gente também consegue emagrecer ele. A diferença é que vai ser assim, vamos dizer assim, a questão de tempo e questão de adaptação do paciente, às vezes é um pouquinho maior, mas existe e funciona. Viu? Pessoal, então sempre tem jeito. Sempre tem jeito. A medicina, ela expande de uma forma que você sempre tem uma forma de tratar. E você tem que ter consciência, às vezes, como paciente, quando você chega no médico, não existe só um modelo de tratamento. Você fala assim, eu estou acima do peso, o médico vai tirar um negócio debaixo da gaveta e vai falar assim, toma isso daqui. E é igual para todo mundo. Não existe isso. O ser humano ele tem individualidade biológica. Tem coisa que você faz para um paciente, ele responde que é uma maravilha. Tem coisa que você faz, o paciente não responde nada. Nada. Aí você fala, putz, eu vou ter que mudar assim, toda a estratégia. E assim o que é a vida. mais importante, né? Quando a gente está nesse outro lado, foi uma das mudanças de eu abandonar a endocrinologia tradicional, é que assim, ó, a minha consulta hoje dura em torno de 1 hora, às vezes 1 hora e meia. Eu tenho paciente que fica até 1 hora e 40 em sala. Então, assim, se for perceber, fala assim, poxa, mas só atende a obesidade e sobrepeso? A reposição hormonal vem depois que o paciente já emagreceu e tudo mais, mas assim, a grande maioria, até por causa da faixa etária, né? Hoje, cada vez as pessoas estão ficando acima do peso mais novas. Então, quando a gente coloca numa consulta que dura 1 hora, 1 hora e meia, olha o tanto de coisa que a gente tem que associar para a gente conseguir chegar num protocolo. Então, não é receita de bolo. Luciano tem certeza também que a sua consulta também não deve ser menos que isso, né, Luciano? Menos de 1 hora. Não, não, não consigo. Eu não consigo. Outro dia eu peguei escrevendo bioquímica para o paciente, eu gosto, né? Então aí eu comecei a desenhar, desenhei no papel e tal. Aí depois veio lá uma revisão, né? Acho que foi no Dr. Alia ou no Google, que ele fez uma avaliação minha e ele colocou lá, nossa, o doutor sabe muita bioquímica. Eu falei assim, puta, acho que eu exagerei.
Ó, Luciano, então assim, ó, o próximo Acho curso que que eu eu vou exagerei. fazer, porque eu sou péssima nessa área, eu vou te convidar também a fazer um curso de desenho, porque olha, meus pacientes sofrem lá. Eu falo, ó, imagina que isso aqui é tal coisa, sabe? Porque eu também tenho, eu acho que fica muito mais fácil quando você desenha e escreve, e o paciente vai acompanhando, fica mais, parece lúdico, mas não é. A ideia é justamente essa, que ele entenda o que está acontecendo, porque o corpo é dele. Então ele precisa entender o que está acontecendo dentro do corpo dele, certo? E a gente, querendo ou não, vem de uma medicina que é assim, consulta de 15, era, né? Graças a Deus não faço mais parte dessa vida. Mas consulta de 15 minutos, rápido, eu tenho isso, toma, você vai tomar isso, tchau. Aí é o próximo. Ou então, quando faz, a gente fazia, né? Faz muitos anos que eu não faço pronto-socorro, mas também eram condutas rápidas, certo? Entende o caso aqui, rápido. E assim não, a gente consegue literalmente entender quem que é o paciente, como está o corpo. A gente, como é um acompanhamento, a gente acaba passando até pelas fases da vida do paciente, né? O paciente vão acontecendo as coisas e a gente vai virando amigo do paciente e vai indo. E é muito bom ver essa mudança. Acho que não existe, para quem já teve acima do peso, não existe satisfação maior de quando você alcançou aquele peso que parece tão pouquinho, mas assim, ó, é o que eu brinco com os meus pacientes, nós estamos perto do Natal, eu falo assim, e aí, esse ano você vai escolher a roupa do Natal, né? Não é a roupa que vai te escolher. E parece uma brincadeira tão simples, mas quem já teve do outro lado sabe que não é simples. É realmente você chegar na loja e falar assim, qual que é a roupa que me serve? Entende? Agora você fala assim, não, eu vou escolher a minha roupa. E isso faz muita, muita, muita diferença na vida do paciente. E a gente consegue vivenciar isso junto com eles, porque eu sempre falo, né, 50% sou eu, mas 50% é o paciente. Então, assim, a nossa responsabilidade é de igual para igual. Legal. Bom, a gente estourou o tempo, tá? Mas eu queria fazer uma última pergunta. Pedir para a Rosilene, que fez aquilo que você postou aqui, coloca para a doutora Amanda. Ela tem toda essa formação de endócrino, ela vai te Já ajudar, pode tenho chamar que já certeza terminando aqui a disso, live, eu já tá vou te bom? ajudar lá Manda um no, direct. no direct. É, porque, putz, o que você colocou tem solução, tá bom? Procura aí a doutora, porque ela vai te ajudar. E eu vou te fazer uma última pergunta aí, eu vou te dar também a meta de responder de forma rápida, né? Porque eu prometi para os pacientes que a gente nunca passaria, não estouraria o tempo, mas tá muito legal essa live, eu tô adorando te ouvir aqui. E, e a última pergunta, você falou sobre a água, sobre o centro, aqui no cérebro, o ponto onde fica o controle da saciedade, da fome, eles estão muito próximos em relação a isso. Em relação ao que a gente toma de remédio, né? Se a gente está tomando algum medicamento tal, eu tenho que aumentar a minha ingestão de água para que também não tenha esse efeito da saciedade ou para que o medicamento tenha uma ação melhor. Ou se eu aumentar muita água, eu vou diluir esse medicamento, ele vai agir menos. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a relação da água e a Na medicação. verdade, assim, ó, a água, basicamente, existe um cálculo para você saber o tanto de água que você precisa tomar. Como funciona? Você tem, a cada quilo de peso tem 0,35 ml de água. Então, assim, ó, não sou boa de matemática, você não faz o cálculo aí pelo seu peso e pelo ponto 35, quanto que daria de água por dia. Faz aí e fala pra gente. Espera aí que eu Tá. vou pegar a Porque se eu calculadora colocar aqui, aqui, vai porque cair. essa daí também é uma. Então, assim, ó, o nosso Bom, 0, 0,35 vezes o seu peso. 0,35 Tá. vezes meu peso deu Então, assim, ó, o 28. Luciano precisa tomar 2,8 litros de água por dia. Essa é a sua base fisiológica. Para o seu corpo funcionar bem, o mínimo que você deve tomar é isso: 2,8 litros de água por dia. E aí, assim, ó, em relação às medicações, eu tô tomando medicação e eu preciso aumentar a minha quantidade de água por causa da medicação. Na verdade, sua quantidade de água continua sendo pelo seu quilo de peso. Então, assim, ó, eu sei que a gente não é engraçado, mas assim, ó, a gente come mais do que precisa e toma menos água do que precisa. Então, assim, ó, quanto menos peso você tem, menos água você precisa tomar. Então, eu falo assim, ó, isso também é um fator positivo de você conseguir, para você estar menos do peso.
Agora, falar assim, não, eu preciso aumentar a minha água porque eu estou tomando medicação ou a minha água vai atrapalhar por tomar demais, vamos dizer assim, ó, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o limite superior. Nada que é exagerado faz bem, certo? Então, se é uma pessoa que está aí, não tem uma ingesta proteica adequada, não treina adequadamente e está tomando aí 4, 5, 6 litros de água, isso não é saudável também. Agora, falar que assim, eu preciso tomar mais medicação, mais água porque eu estou tomando X ou Y, a não ser que não sejam fibras, dá para a gente levar esse cálculo pelo quilo de peso corporal. E aí, gente, para quem não consegue tomar tudo isso de água, vamos falar assim, ó. Ah, eu não consigo tomar 3 litros de água por dia, isso é comum. Principalmente mulher. Mulher adora falar que não tem sede e não consegue tomar água. Então, assim, não consegue tomar, cálculo lá, você tem que tomar 3 litros de água por dia, é o que eu sempre falo, foca no que é ideal e faz o que você consegue. Porque se você toma só 1 litro e aí você sabe que você tem que tomar 3, o fato de você saber que tem que tomar 3, você começa a tomar 2 litros de água por dia, já tá melhor do que antes, que você tomava só 1. Então, a gente sempre tenta fazer o melhor possível. E não é só o emagrecimento, né? Não é só a saciedade. Quando você toma água, você melhora todo o seu intestino, melhora até envelhecimento. Parece bobo, parece simples, mas eu não entendo porque as pessoas não dão valor ao simples. E uma coisa muito importante, é que eu costumo brincar com as pacientes, falam assim, não consegue beber água, só que assim, água é o principal remédio para o emagrecimento. Eu costumo brincar um pouco, falar a questão da importância. A gente tem um equilíbrio chamado água endógena e perdas insensíveis. Então, nossas perdas insensíveis que são a perda de água diária, elas diminuem as reações químicas do corpo. E para você emagrecer, você precisa dessas reações químicas. Então, água é fundamental no processo de emagrecimento. Doutora Amanda, muito obrigado pela presença. Foi, assim, maravilhosa. Você respondeu aí extremamente bem, deu dados, passou dados para as perguntas, e isso é magnífico, mostrou um conhecimento fora do comum. Volto a dizer, pessoal, se você está aqui nessa live, siga a doutora Amanda, ela põe dicas muito legais. Aproveitem para fazer direct, pergunta. aproveita que eu estou aqui. Ela vai responder, é super acessível, é uma pessoa assim, extremamente simpática, como está se mostrando aqui. E eu agradeço muito mesmo a sua presença. É legal ver que foi sua primeira live e você desenrolou tão bem aí. Aliás, tem um monte de gente que está sendo primeira live e estão indo muito bem. E, bom, fica aqui minha gratidão e vamos marcar Luciana, novas eu queria lives. agradecer a oportunidade, queria agradecer esse momento. Foi muito bom. Eu estava um pouco nervosa, um pouco apreensiva, com medo de não conseguir desvendar, porque assim, ó, dentro do consultório, a gente está ali há 1 hora, mas é a minha zona, é meu cantinho, certo? Então, agora quando a gente senta numa conversa, onde tem um monte de gente ouvindo e até na expectativa de saber se a gente vai falar o que eles querem ouvir, então isso estava me deixando um pouco desconfortável, mas foi muito bom. Eu agradeço a oportunidade de me tirar da zona de conforto e, claro, estou aberta para quando você precisar. Sucesso aí no término do seu congresso e vamos lá, 2023 ainda vai começar, mas é o que eu sempre falo, né? É só o começo. Tá melhorando, mas é só o começo. Sempre vai vir algo melhor. Legal. Gente, boa noite. Semana que vem teremos a última live, na terça-feira, às 20 horas. Tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos e lembrar que semana que vem chamem quem você gosta, quem você acha que merece ouvir um pouquinho mais Então, tá sobre bom. esse Boa tema. noite, até mais. Tchau, tchau. Boa noite.